Mais nobre, tudo bem? Eu sou Paulo Valim, professor de Química. Eu vou dar essa aula, você vai assistir agorinha. Só queria te dar um recado antes. Acesse o nosso site quimicatotal.com.br e curta a nossa página no Facebook, Química Paulo Valim. Lá você vai ficar informado sobre tudo o que está acontecendo com a Química para o Enem, para o vestibular. E agora está no ar o kit revisão para o vestibular, para você tirar as suas dúvidas em Química e arrebentar na prova, ok? Essa aula que você vai assistir é um pedacinho do gostinho que está lá no nosso site só esperando você. Venha fazer parte do Química Total para a gente tornar essa comunidade de Química mais quente do Brasil, tá certo? Um grande abraço e boa aula. Tchau, tchau. Olha que legal! Então, o balanceamento que eu fiz serve para eu saber a quantidade que reage em forma de cada um, só que agora em mol. E aí fica interessante, porque mol não se relaciona com a massa? Lembra? Se eu falei para você que o carbono tinha massa 12U, era a mesma coisa que eu falar 12 gramas por mol. Ou seja, quando eu tenho mol, eu tenho a mesma massa, só que agora em gramas. Então, se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que a massa do nitrogênio é 14. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Olha, então o N2, como são 2, vai ser 2 vezes 14, que vai dar 28 gramas por mol. Ah, então peraí. Se 1 mol de N2 reage, é a mesma coisa se eu falar para você que 28 gramas de nitrogênio, porque 28 gramas é 1 mol. Então eu posso colocar aqui, ó, 28 gramas de N2 vão reagir com, olha só, 3 mols de hidrogênio. Vamos ver aqui, ó. Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que a massa do hidrogênio é 1. Só que eu tenho H2. Então, 2 vezes 1 dá 2. Ou seja, 2 gramas por mol. Então, 1 mol pesa 2 gramas. Quantos mols eu tenho? 3. Então, vamos fazer, ó. 3 vezes 2. Porque 1 mol pesa 2. Como eu tenho 3 vai pesar 6. Então, 6 gramas de H2. Eu fiz 3 vezes 2. E aí, eu obtive 2 mols de NH3. Olha só, o nitrogênio é 14 e o hidrogênio é 1. Vamos fazer aqui, ó. NH3 vai ser 14 vezes 1, né? Porque eu só tenho um nitrogênio, mais 1 vezes 3, porque eu tenho 3 hidrogênios. Isso vai dar 17 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol de amônia pesa 17. Só que aqui eu tenho 2 mols. Então vai ser assim, ó. Vai ser 2 vezes 17. Porque 1 pesa 17 e eu tenho 2, que vai dar 34 gramas de NH3. Galera, olha que fantástico. Somente com o coeficiente, quando eu fiz o balanceamento, olha que tanto de informação que eu obtive. Eu obtive informação que, quando eu tenho 1 reagindo com 3 e formando 2, é a mesma coisa que eu pegar 1 mol de nitrogênio para reagir com 3 mols de hidrogênio e formar 2 mols de amônia. Só que como eu tenho mol, e mol se relaciona com a massa, eu pude transformar mol em massa. Transformando mol em massa, eu tive que, se eu colocar 28 gramas de nitrogênio, vai reagir exatamente com 6 gramas de hidrogênio e vai produzir 34 gramas de amônia. Então, só de balancear, eu consigo saber a proporção que reage em mol e a proporção que reage em gramas. Agora, eu posso fazer mais uma coisa. Se essa reação estiver na mesma temperatura e pressão, como todo mundo aqui é gás, eu ainda posso falar
que um volume de nitrogênio reage com 3 volumes de hidrogênio e forma 2 volumes de NH3, porque todo mundo é gás. E volume pode ser litro, então eu posso falar que 1 litro reage com 3 litros e formam 2 litros. Eu usei litro como volume, eu poderia usar metros cúbicos. Aí eu ia falar 1 metro cúbico reage com 3 metros cúbicos, formando 2 metros cúbicos. Então, galera, por isso que eu falo que no cálculo estequiométrico você tem que saber retirar as informações do exercício. Porque só na reação já tem tudo que você precisa. Só que aí o problema está no exercício. Porque o exercício vai falar assim, ó, eu quero saber a quantidade em gramas. E se ele te pedir em gramas, você vai ter que transformar tudo para grama. Se ele te pedir em mol, você vai ter que trabalhar em mol. Se ele te pedir em volume, você vai ter que trabalhar em volume, tá? Então, o lance do cálculo estequiométrico é saber com que você quer trabalhar. O que o exercício está te pedindo? Uma coisa é ele falar quanto de amônia em mols é produzido. Aí, se ele pedir em mols, eu vou usar para fazer a regra de 3 as informações em mol. Se ele falar quantos gramas de amônia é produzido, pô, agora ele quer grama. Então eu vou transformar de maneira que eu faço regra de 3 usando gramas. Mas todas as informações que você precisa já está aqui no momento que você faz o balanceamento. Tá? Então, nessa primeira aula, eu quis revisar com vocês todo esse lance, o que eu posso extrair de uma equação química. E agora a gente vai pôr a mão na massa e vai ver todos os casos do cálculo estequiométrico e vai resolver. Vamos resolver juntos. Belezinha? Então se prepara que agora é hora da aula de química e de você, gás nobre, reagir. Beleza? Então vamos lá.